A história começa com passos firmes. Um jovem corre pela cidade em meio à multidão. Ele se apresenta. Meu nome é Ju Ingong. Seus pais lhe deram esse nome na esperança de que ele se tornasse alguém importante no mundo. Enquanto corre, pessoas na rua o reconhecem e o chamam. Ei, Ju Ingong, aí vem ele! Mas Ingong admite. Desde pequeno, esse nome foi mais um incômodo do que um presente. Ainda assim, ele não liga. Porque no fundo, o que ele realmente deseja é ser o protagonista da sua própria história. Logo depois, ele chega em uma loja. Um amigo o espera no balcão e desanimado. Ah, guardei uma cópia pra você! E então descobrimos o que ele tanto queria. O remake de Night Saga, chamado Night Saga Night Single. Mas esse não é um simples jogo. É uma história sobre humanos e demônios. De um lado, os guerreiros da humanidade, orgulhosos e determinados a proteger seu mundo. Do outro, o filho mais velho do rei demônio, Zephyr Ragnaros, herdeiro da destruição. Por todo o continente, missões perigosas e batalhas sangrentas decidem o destino do universo. E o narrador dessa trama não é apenas um espectador. Ele já percorreu essa história inúmeras vezes e por isso afirma com convicção: eu sei absolutamente tudo sobre esse mundo. Esse jogo tem um diferencial. Ele foi o primeiro MMORPG lançado com realidade virtual completa. Depois da febre dos VRs, esse título se tornou uma verdadeira revolução. Ansioso, Ingong corre de volta para casa, mal conseguindo segurar a empolgação. Assim que chega, ele prepara o console, conecta o dispositivo e veste o capacete. Tudo pronto. A sincronização vai durar apenas algumas horas. Com um sorriso confiante, ele se entrega totalmente à imersão. E num clarão de energia, sua consciência é sugada para dentro do jogo. Um clarão envolve Ingong e quando abre os olhos, ele já não está mais em sua casa. Ele desperta em um quarto desconhecido e, confuso, pensa: eu estou dentro do jogo? Não parece um simples tutorial ou uma tela inicial. Ele realmente acordou em outro corpo. Mas quem é esse personagem? De repente, uma voz interrompe seus pensamentos. Ei, ainda está dormindo? Vamos, levante-se. Você não sabe que hoje é um dia importante? A porta se abre e surge uma figura imponente. Ingong fica surpreso com o realismo. Uau, até os NPCs são incrivelmente parecidos com pessoas de verdade. Era como se o jogo tivesse ganhado vida diante dos seus olhos. Confuso, Ingong pensa: eu consigo falar com eles? Esses NPCs parecem tão reais, como se fossem pessoas de verdade. O orc, impaciente, pergunta: certo, qual é o seu nome? Atordoado, ele responde: Shutra. Vamos logo, príncipe Shutra. Todos estão esperando por você. Nesse instante, Ingong congela. Shutra? Shutra Khan? O nono filho do rei demônio? Chocado, ele percebe que não encarnou um herói, mas sim um príncipe demônio, um dos vilões da história. Rapidamente, ele abre a janela de status para confirmar sua identidade. E lá está. Nível 1, atributos básicos e o título claro como cristal. E ele agora é Shutra Khan, o nono filho do rei demônio. Curioso, ele abre a janela de habilidades. Vamos ver que poderes eu tenho. Para sua surpresa, aparecem apenas 2 skills básicas. Só isso? Essas habilidades são praticamente inúteis, ainda mais para um filho de um rei demônio. Antes que pudesse refletir melhor, a porta se abre novamente. Vamos, príncipe Shutra, estão todos esperando por você. Sem saída, ele é arrastado para fora. De repente, o chão treme violentamente. BUM! Uma tropa inteira de orcs aparece, prontas para a batalha. Rápido! Parem os cavaleiros! Precisamos proteger a base! Gritam. E é aí que Ingong percebe a gravidade da situação. Ele não está em um simples treinamento, está prestes a enfrentar uma guerra real contra os cavaleiros humanos. O campo de batalha entra em chamas. Essa será a nossa primeira luta! Vamos! Gritam os guerreiros demoníacos. Mas logo, Ingong percebe algo estranho. Não é uma simples patrulha, mas sim uma rebelião em andamento. A facção do Relâmpago Escarlate reuniu forças militares para um levante contra o trono. E no meio desse caos estão o 7º príncipe e a 8ª princesa, liderando a ofensiva. Sem entender direito a situação, Ingong é arrastado junto pelos aliados. Eu não disse ontem que hoje não era dia de patrulha? Você está agindo de forma estranha, questiona o orc ao lado dele. Mas Ingong apenas engole seco, porque mais do que nunca percebeu o peso da posição em que caiu. Agora ele faz parte da guerra entre os filhos
filhos do próprio Rei Demônio. Enquanto todos se preparam para avançar, Ingong abre o mapa em sua mente. Se não me engano, existe uma rota secreta aqui. No jogo, aquele era apenas um evento oculto, mas agora poderia ser a chave para sobreviver. Sem revelar tudo, ele apenas decide guardar a informação. Se usarmos essa rota, chegaremos mais rápido. O orc ao lado dele concorda. Siga-me, eu conheço um atalho ainda melhor. E assim, a tropa inimiga marcha pela floresta densa, tentando surpreender seus oponentes. Mas Ingong aperta os dentes, apreensivo. Será que eles realmente estão indo para uma vantagem ou direto para uma armadilha? A tropa finalmente chega, diante de um imenso portão misterioso. O orc se espanta. Como você sabia da existência desse lugar? Você é um mago? Ofegante, Ingong apenas pensa. Se o dissesse a verdade, ninguém acreditaria. Melhor deixar quieto. Ele então se aproxima das portas antigas e diz com firmeza: vamos verificar se elas se abrem. De repente, uma luz intensa envolve o seu corpo. Um poder oculto desperta e responde à sua presença. Chocado, Ingong arregala os olhos. Eu consegui abrir só andando até aqui? Era como se o próprio jogo estivesse reconhecendo sua chegada, confirmando que ele não era um simples personagem, mas sim alguém especial dentro daquela história. Ao abrir sua janela de status, Ingong percebe algo impressionante. Todas as suas estatísticas aumentaram e ele ainda tinha pontos extras para distribuir. Sem perder tempo, segue em frente. Junto com os orcs, enquanto corre, pensa consigo: eu não sei se realmente sou o herói aqui, mas pelo menos eu estou seguindo o caminho dele. E então surge uma revelação inesperada. O protagonista possui a armadura do enredo. Ingong fica sem palavras. Era como se o próprio destino estivesse garantindo sua sobrevivência. Logo, o grupo avança até uma caverna misteriosa. Os orcs comentam: os anões devem ter vivido aqui há muito tempo. Mas Ingong mal consegue se concentrar, pois sente que aquela caverna guarda segredos muito maiores do que aparenta. Dentro da caverna, Ingong e seu grupo encontram algo inesperado. Um verdadeiro tesouro abandonado. Os orcs não acreditam no que vem. Nós realmente demos sorte. Essas armas são todas nossas. Enquanto os guerreiros comemoram, Ingong permanece em silêncio, observando atentamente os itens espalhados pelo chão. As notificações surgem diante dos seus olhos. Sua força não é suficiente. Seu nível não é suficiente. Mesmo sem poder usar aquelas armas poderosas, ele pensa: não importa, eu ainda vou levá-las comigo. Com um simples toque, os itens começam a desaparecer diante de todos, sendo armazenados em seu inventário mágico. Ele descobre que basta pensar na ação de guardar e o sistema automaticamente coleta tudo. Mas de repente, algo estranho acontece, deixando Ingong completamente confuso. O que foi isso? De repente, um grito ecoa no campo de batalha: todos recuem agora! Antes que possam reagir, uma esfera de energia carmesim explode, jogando os orcs para longe com violência. Das sombras surge uma figura imponente, um guerreiro coberto por uma aura sangrenta. Ele encara Ingong e seus aliados com desprezo. Vocês realmente achavam que poderiam passar por aqui sem serem notados? O sistema o identifica, subordinado da tropa Relâmpago Escarlate. Caixa. Sem perder tempo, ele ergue a arma e ordena: matem todos eles. Num piscar de olhos, o campo de batalha mergulha em caos. Orcs são arremessados, gritos de dor ecoam, e Ingong percebe que está diante de um inimigo muito mais perigoso do que esperava. Ingong é arremessado ao chão com violência. A sua visão fica turva. A janela do sistema aparece. HP 1 de 15. Ofegante, ele mal consegue se manter de pé. Um guerreiro inimigo parte em sua direção com um grito brutal, pronto para finalizá-lo. Mas no último instante, um aliado surge para bloquear o golpe. O impacto faz o chão tremer. Ingong observa a cena em choque. Sua mão treme, o coração dispara. Ele tenta se convencer: é só um jogo, apenas um jogo. Mas o medo que sente é real. A linha entre fantasia e realidade está cada vez mais tênue. Exausto, Ingong decide encerrar por ali. Chega por hoje. É muito real. Mas quando abre o menu, algo estranho acontece. A tela mostra: você não possui nenhuma habilidade. Confuso, ele repete o comando, mas nada muda. O quê? Como assim? Uma sensação gelada percorre sua espinha, e então a terrível dúvida o assombra. Não pode ser. Será que eu estou preso aqui dentro? Enquanto a realidade desse pesadelo se aproxima, orcs avançam de todos os lados, cercando-o sem dar espaço para a fuga. E nas sombras, figuras misteriosas envoltas em energia mágica observam sua luta desesperada. Um guerreiro enorme desce com sua lâmina em um ataque brutal, emanando energia vermelha destrutiva. O chão estremece, a força do golpe explode em poder. O protagonista, desesperado, grita: não, eu não posso morrer aqui! Seus olhos se arregalam. O medo e a fúria se misturam enquanto ele reúne suas últimas forças para resistir. Ele empurra contra a energia. O impacto é tão intenso que a cena parece rasgar o ar. De repente, o inimigo também se surpreende. Sua expressão muda para choque. O quê?
que o poder que deveria esmagar o garoto não o derrota. Algo inesperado está acontecendo, algo que nem mesmo o adversário colossal consegue compreender. E então, silêncio. A tela escurece como se a própria vida fosse sugada. De repente, um som agudo ecoa, como o fim de uma partida. Um painel surge diante dele. HP 0/15, MP 5/5.